irmãos, de todos nós na manhã deste dia. A palavra de Deus fala a respeito do batismo em águas como uma ordenança bíblica, uma ordenança que Jesus ordenou aos seus discípulos. E entendemos de que o batismo em águas, como ordenança bíblica que é, o batismo significa imersão, principalmente aos novos irmãos candidatos ao batismo que estarão descendo as águas. Batismo, ele tem o significado de imersão, já que é uma ordenança do Senhor Jesus. É bem verdade que há alguns segmentos que fazem batismo colocando um pouco de água na cabeça, mas esse não é o batismo da ordenança de Jesus. O batismo é por imersão, desde que o crente ele aceita Jesus, creu em Jesus e entrega a sua vida a Cristo, nasce dentro dele o desejo dele se tornar membro do corpo de Cristo. Não há distinção de gênero ou de sexo, porque homem torna-se membro, mulher torna-se membro, não é membra, é membro do corpo de Cristo. E é interessante de que quando o Senhor Jesus ele trata a respeito do batismo em águas, que é o significado de imersão, o batismo em águas é uma demonstração pública. Os irmãos que deram a sua profissão de fé, passaram no discipulado, deram a sua profissão de fé, tiveram as lições bases do que é o batismo em água, a responsabilidade que de agora em diante os irmãos terão diante de Deus, diante da igreja militante, como membros ativos da Assembleia de Deus no estado de Pernambuco. E como uma demonstração pública de que é o batismo, o crente, ele demonstra através do batismo o arrependimento e ele demonstra ao povo, ao mundo, de que nessa demonstração pública o crente morreu para o mundo e está assumindo uma nova vida em Cristo Jesus. Quem me entende, diga amém. Amém. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo, nova criatura, uma nova pessoa. No momento em que o crente ele é submergido nas águas batismais, ele está sendo sepultado, o seu corpo velho, a sua natureza velha, tudo que antes ele praticava, agora depois que aceitou a Jesus, ele deixou de praticar e ele vai tornar-se uma nova criatura. Ele é sepultado nas águas pelo batismo. Isto é o que a palavra ela nos esclarece, que é uma demonstração pública. Quando os irmãos creram e receberam a Jesus como seu Salvador e sentiram o desejo de se tornar membro do corpo de Cristo, é interessante que os irmãos estão dizendo publicamente: eu acredito no sacrifício de Jesus e hoje quero me tornar membro ativo do corpo de Cristo, quero viver uma vida para Ele. Veja o que é que diz o apóstolo São Paulo quando ele escreveu à igreja da Galácia, aos Gálatas, no capítulo de número 2, versículo de número 19 e o versículo de número 20. Paulo disse o seguinte: porque eu pela lei estou morto para a lei,
para viver para Deus. Mas ele diz assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu. Paulo estava dizendo: se eu estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Onde estão os irmãos que vão se tornar membro do corpo de Cristo e que Cristo vive nos irmãos aqui? Levanta a sua mão e diga glória a Deus. Paulo disse: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E se Cristo vive em mim, dizia Paulo, ele vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, essa vida que agora vivo na carne, Paulo disse: vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual, disse ele, me amou. Como é bom ser amado de Cristo, ou não é, irmãos? Como é bom ser amado por Jesus. Como é bom ser tido como servo dele, filho de Deus, irmão de Jesus. E ser servo de Jesus é privilégio para todos aqueles que se tornam servo dele. Ser membro do corpo de Cristo é algo de tamanha gloriosidade para a vida de cada crente. Por isso que Paulo disse assim: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé pelo Filho de Deus, o qual me amou. E Paulo disse assim: e se entregou por mim. Ele disse: não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Queridos, amados irmãos, ser membro do corpo de Jesus Cristo é assumir com Ele um compromisso. É dizer: a minha vida de outrora deixou de ser a vida de outrora. Uma vida que eu vivia enganando, hoje eu não engano mais. Uma vida que antes eu mentia, hoje eu não minto mais. Uma vida que antes eu não reconhecia o senhorio de Cristo, hoje eu reconheço. Uma vida que antes vivia de uma vida pregressa, ou uma vida que não agradava a Deus, agora eu sou nova criatura. Eu não vivo mais em mim, mas Cristo é quem vive em mim. E porque se eu vivo nele, eu vivo com a novidade de vida. Eu ando em novidade de vida. Há muitos de nós que antes não servia a Jesus e tínhamos uma vida que não dava testemunho a nada e a ninguém, mas quando tivemos o encontro com o precioso Jesus Cristo, com o maravilhoso Jesus Cristo, e Ele se apiedou de nós, teve misericórdia de nós, hoje nós estamos vivendo uma vida de novidade, para que o nome dele seja glorificado em mim. E é isto do que os irmãos estão fazendo hoje aqui. Estão dizendo publicamente: eu não vivo mais a vida que vivia outrora. Jesus vive em mim. E se Jesus vive em mim, eu vivo diferente, eu louvo diferente, eu falo diferente, eu ajo diferente, porque estou caminhando para um lugar que só entra quem é diferente daqueles moradores desta terra. Glória a Deus. Como é bom, porque a Bíblia, quando nos fala a respeito do batismo da nova vida em Cristo, sendo uma nova criatura, tendo morrido para o mundo, o crente, o mundo, na verdade, para o crente deve, ele deve totalmente, eu não estou dizendo aos irmãos de que a gente não vamos poder conviver com as coisas deste mundo, mas temos que ser diferentes. Amém? Diga comigo: eu tenho que ser diferente, porque agora eu sirvo a Jesus. Se eu sirvo a Jesus, eu tenho que ser diferente. Amém, irmão? Ele deve viver em novidade de vida.
Qual é a novidade? Aqueles que me viam mentindo vão olhar, ele não mente mais. Aquele que vivia, vou falar a linguagem nordestina nossa mesmo, é o tupi-guarani, não é o português correto, é o tupi-guarani, né? Aquele que vivia enganando não engana mais. Por quê? Porque ele vive em novidade de vida. E se vive em novidade de vida, o mundo tem que ver em mim que Cristo habita dentro de mim, que Cristo está centralizado na minha vida. E se Cristo está centralizado em mim, eu tenho que viver como Cristo viveu. Um dia, Paulo, o ícone, Paulo disse assim aos servos, ou para aqueles que lhe ouviam, ele disse: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Amém, irmãos? Amém. É uma das coisas que cada membro do corpo de Cristo deve pensar, deve raciocinar, de que ele deve viver em novidade de vida. A sua vida é diferente. A sua vida não é mais aquela vida de outrora. Ele hoje vive em novidade de vida. Ele vive em novidade de vida. É interessante de que as coisas velhas já passaram. Amém, irmãos? O eu, aquela coisa de que não pise no meu pé porque tem um calo. O crente tem que viver como Jesus viveu. Aprendei de mim, disse Jesus, que eu sou manso e o quê? E humilde. De que Jesus disse? De coração. Não é? Eu conheço pessoas que quando não servia a Jesus era terrível. Era daqueles que a sua arma era a sua proteção. Se piscasse o olho diferente, já estava entrando na bala. Mas no dia que teve o encontro com Jesus, esta pessoa foi transformado em um crente humilde, em um crente fiel a Deus, em um crente honesto, que aquele ego que ele trazia dentro de si foi apagado pela submissão a Jesus Cristo, e ele vive, não mais ele, mas Cristo vive nele. Amém, irmãos? O velho homem, a velha natureza, e assim sucessivamente. Eu quero ser sucinto, como disse os irmãos. O batismo do crente em águas, sabe o que é que faz? O batismo do crente em água, o batismo identifica-nos com o Senhor Jesus, com Cristo. E essa identificação, ela há algumas divisões que eu vou apenas citar, não vou dizer alguns significados para a gente ganhar tempo, mas ela é aquela vida, essa identificação, ela divide-se em 3 etapas. Mas antes disso, eu queria ainda ver com os irmãos Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, versículo 27. Versículo 26 diz assim: porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quanto foste batizados em Cristo, já vos despistes, ou revestistes, desculpe, já vos revestistes de Cristo. Amém? Amém. Aí Paulo disse assim, Paulo, que ele foi um grande defensor, porque para muitos judeus, os gentios, que nós somos considerados como os gentios anteriormente, não poderia ter salvação, né? Porque a salvação, dizia eles, diz os saduceus, os fariseus, que a salvação era apenas para o judeu. Mas glória a Deus, a Bíblia diz que ele veio para os que eram seus,
e os seus não receberam, mas todos quantos receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Hoje somos filhos de Deus por adoção. Mas pastor, qual é a nossa parte na herança? É uma parte total. Nós somos herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. O céu nos pertence, a glória nos pertence, a salvação nos pertence, porque foi Jesus que conquistou na cruz do Calvário para nos dar este direito. Foi Jesus. E Paulo disse esta expressão: nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Quem diz amém? Amém. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiro conforme a promessa. Onde estão os herdeiros da promessa de Deus? Isso é maravilhoso, irmãos. Que bom é poder ser crente em Jesus. Deus abençoe em continuação os meus irmãos, as minhas irmãs, que estão dizendo ao mundo: o mundo para mim não há sentido, não há prazer. O meu prazer é servir e adorar ao meu Jesus, que morreu no Calvário e deu a sua vida por mim, e hoje eu sou uma nova criatura em Jesus Cristo. Essa identificação, primeiro, ela representa-se, ou se revela, identifica-se na sua morte, pelo ato de descermos as águas. Quando eu já expliquei, falei rapidamente aqui os irmãos, quando nós descemos as águas batismais, mesmo que hoje não tem sido assim muito comum o batismo no rio como antigamente era. Os irmãos vão ser batizados hoje em um local que, não sei se ele está aqui porque está na organização, o presbítero irmão Dimas, ele me disse ontem, quando estávamos lá, onde estavam os irmãos organizando o local, ele disse: faz 45 anos que eu fui batizado nesse local. Eu disse: que privilégio, deu vontade de me batizar hoje novamente. Que privilégio. 45 anos que ele desceu as águas batismais no local onde os irmãos vão se batizar hoje. Porque normalmente nós fazemos os batismos, o pastor orienta sempre no tanque, no templo, mas devido à necessidade houve a possibilidade. Hoje nós temos alguns outros batismos. Ontem tivemos, a igreja realizou em Jaboatão um grande batismo aqui no Engenho Jacobina. No Engenho Jacobina, cerca de 400 pessoas estiveram descendo as águas ali. E hoje a igreja do setor 1 aqui no Cabo, presidida pelo pastor Ailton José Alves, está realizando este batismo hoje. E eu já ouvi de outros irmãos, já ouvi hoje irmão dizer: pastor, eu posso me batizar novamente? E durante a semana, os dias, eu vivia: pastor, eu posso me batizar novamente? Porque o prazer, irmãos, de se tornar membro do corpo de Cristo, não há preço que pague. Não há nada maior do que ser membro do corpo de Cristo. Aleluia. Parece que eu estou lembrando dos dias que desci as águas, o prazer. Quando veio a minha profissão de fé, esperei o momento que ia descer, ser submergido nas águas, a felicidade. E quando aquele pastor que me desceu as águas, parece que saiu uma carga, foi sepultado todo o meu ego, todo o meu eu, tudo ficou para lá. E eu vivo em novidade de vida. O que antes fazia, hoje eu faço diferente, porque Cristo vive em mim. Cristo vive em nós. Quem diz amém? Amém. Cristo vive em nós.
Então, identifica-se primeiro com a sua morte através do ato do batismo. Segundo, na sua sepultura. Somos sepultados com Cristo quando descemos as águas. O crente identifica-se com a morte, ele simplesmente é um simbolismo que une-se ao sepultamento de Cristo, ao ser imergido nas águas. A gente poderia citar primeiro a Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 21, que fala da sua ressurreição, aonde fomos ressuscitados com ele. Amém, irmãos? E também, terceiro, nós somos identificados através do batismo pela sua ressurreição. No momento em que o crente, depois que foi submergido, mas no momento que ele é levantado das águas batismais, naquele momento que ele sai das águas, simboliza que ele ressuscitou em Cristo ou com Cristo. Amém, irmão? O batismo na vida do crente significa algo muito especial. Batismo é uma ordem imperativa de Jesus. Os irmãos que vão se batizar hoje já são incluídos nesta ordem imperativa. Por que, pastor, a ordem imperativa de Jesus? Ele mesmo deu o exemplo. Amém? Veja o exemplo que Jesus deu, está lá em Mateus, capítulo de número 3, vou concluir agora, para que a gente vá caminhando para ser. Eu acredito que seremos, hoje será muito rápido, porque tem mais gente, né? Capítulo 3, versículo 13, palavra do Senhor, ela diz o seguinte: então veio Jesus da Galileia com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: eu careço ser batizado por ti, e vens tu a mim? João disse assim: não é, isso não é para que eu faça, mas é eu que preciso, que tenho necessidade de ser batizado por ti. Mas veja o que foi que disse Jesus. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora. Diz assim: eu estou dando uma demonstração para que aqueles que venham, eles possam seguir o exemplo. Jesus em tudo deu-nos uns bons exemplos. Porque eu não posso dizer que Jesus deu exemplos bons. Todos os exemplos de Jesus são bons. Tudo quanto ele faz é bom. Amém? Existem coisas que acontecem na nossa vida que a gente até queremos nos contrariar, porque foi isso. Não, a gente não tem que nada nos reclamar do que Jesus faz, porque tudo quando ele faz é bom. Amém, irmão? Tudo que Jesus faz é bom. Deixa eu dar um exemplo. Às vezes nós estamos orando por uma pessoa. Quando eu oro por uma pessoa, pedindo para Jesus curar, o meu desejo é que aquela pessoa seja curada. Mas se Jesus quis guardar aquela pessoa, é bom o que Jesus faz. Porque quem conhece a minha vida, o meu futuro, tudinho é Jesus. E se é a decisão dele, louvado seja o nome de Jesus. Lembremos-nos de Jó, homem rico, abastado, de tudo tinha muito, mas de repente Deus quis prová-lo, e daqui a pouco o homem que era rico, de uma hora para outra, já não tinha mais nada. E houve momentos de perguntas de muitas pessoas, até a sua própria mulher, mas um dia Jó disse assim: Deus deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Porque ele estava dizendo: tudo é dele, eu sou dele, nós somos dele, tudo pertence a ele, tudo que ele faz, glória pois a ele eternamente. Quem pode dizer o amém? Amém. A ordem imperativa dele, e Jesus disse assim: deixa por agora, porque assim
me convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, logo saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito. Veja que Espírito aí está escrito com letra maiúscula, aí é o Espírito Santo de Deus. E veio o Espírito de Deus descendo como pomba, em forma de pomba, corpórea de uma pomba, e veio e pousou sobre Jesus e disse: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Amém, irmãos? Nós, irmãos, os irmãos que estarão sendo batizados hoje, que possa sempre Jesus ter prazer em vocês, que Jesus possa sempre ter prazer em mim, que Jesus possa sempre ter prazer em nós, para que o nome dele continue sendo glorificado na nossa vida. Amém, irmãos? Poderia seguir falando desta passagem tão maravilhosa, mas como eu disse que os irmãos estão incluídos, Jesus disse assim, versículo de número 18 do capítulo 28, onde nós lemos: e chegando-se Jesus falou-nos dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Não significa dizer que Deus ficou sem poder, não, irmãos, porque Jesus é Deus e Deus é Jesus. Amém? Jesus mesmo diz assim: eu e o Pai somos um. Mas ele diz assim: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. A ordem imperativa é essa: portanto, ide, ensinai. Esse ensinar aqui é fazer discípulos, é eu chegar e dizer: Jesus é maravilhoso, eu aceitei a Ele como meu Salvador. Aceite Jesus também para sentir a mesma alegria que eu sinto, ter o mesmo prazer que eu tenho, receber a mesma graça que eu recebo. Os irmãos, a partir de agora, devem fazer o mesmo. A ordem imperativa: ide e fazei discípulos. Ensinai a todas as nações. E Jesus disse: aqueles que são comissionados aos pastores, os ministros, que são evangelistas, recebe essa incumbência com a anuência, conforme fala aqui o poder jurídico, né? Com a anuência do nosso pastor presidente, a gente batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Jesus diz assim: fazeis discípulos, ensinai a todas as nações. E Jesus diz assim: batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas não ficou só isso. Jesus diz assim: ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco apenas na hora do batismo. Não, todos os dias, diga comigo: Ele está comigo. Ele está comigo. Todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Quem pode dizer amém? Amém. Ele está conosco até a consumação dos séculos. E Ele e nós precisamos permanecermos fiéis a Ele, guardar a Sua palavra, porque Ele quer fazer isto na nossa vida, Ele quer fazer morada em nós. Quem pode dizer amém? Amém. A melhor coisa